Noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live tradicional das segundas. E quero lhe dar boas-vindas onde quer que você esteja. Sua companhia é muito preciosa para mim e eu espero poder contar com ela durante toda a live, ok? Eu sei que muita gente deve estar se perguntando por que nós hoje não fizemos, né, nenhuma propaganda dessa live, como geralmente a gente faz, falando do tema que vamos abordar, mas infelizmente hoje eu tive problemas com o meu celular. Inclusive eu não pude responder a muitas mensagens que me chegaram ao longo do dia, pelo WhatsApp, por outras redes sociais, então me perdoem a ausência. O celular só ficou pronto agora, foi uma correria muito grande para que ele ficasse pronto a tempo para a nossa live. Mas eu quero contar com você, tanto com a sua companhia, quanto com a sua divulgação. Então, se você está me assistindo pelo meu canal no YouTube, eu gostaria de sugerir que você assinasse o canal, curtisse, desse o seu like, acionasse o sininho para que a cada novo vídeo você seja notificado e possa assisti-lo a hora que você quiser. As lives que a gente faz, a gente sempre as deixa publicadas, disponíveis, para que o maior número de pessoas tenha acesso a ela. Então não deixe de assinar o canal, não deixe de curtir, deixar o seu comentário, nem que seja um oi, não tem problema, porque isso ajuda a divulgar a live. E o canal faz com que o YouTube, o algoritmo, entenda que o que nós estamos postando aqui tem importância, tem valor. Posso contar com você? Agora, se você me assiste pelo meu perfil no Instagram, é muito fácil divulgar. É só você clicar nesse aviãozinho que tem no rodapé da transmissão, vai aparecer para você sua lista de contatos, daí é só clicar geral para que o máximo de amigos seus possa ter acesso, possa ingressar nesta live, ok? Bem, gente, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão singela, porém de muita importância. Eu sou um cinéfilo assumido, vocês sabem disso. Ontem eu fiquei empolgadíssimo com a cerimônia do Oscar, principalmente quando deram a estatueta de melhor ator para o Brendan Fraser, pela sua atuação no filme A Baleia, um dos melhores, se não o melhor filme que eu assisti nesta temporada. Recomendo fortemente, não deixem de assistir. É um filme difícil de digerir, é um soco na cara, mas é muito importante. E assisti, né, a entrega de outras estatuetas para outras categorias. Não concordei com todas as indicações, com todas as premiações, mas dentre os filmes que eu aprecio muito, eu gosto muito daqueles que envolvem viagem no tempo, ficção científica. E dentre eles, há um em particular que me chama muito a atenção porque é baseado numa teoria, que é a teoria do caos. O filme se chama Efeito Borboleta. Você já assistiu? Coloca aí nos comentários. O que você achou deste filme? A continuação não foi lá grande coisa, mas o primeiro filme é sensacional. O que seria essa teoria do caos, este efeito borboleta em que se baseia o filme? Eu quero que você preste atenção, porque este vai ser o gancho da nossa reflexão bíblica de hoje. Segundo essa teoria, o bater das asas de uma borboleta do outro lado do mundo, na África, na Ásia, enfim, é capaz de produzir um fenômeno meteorológico como um furacão. Olha que loucura. O bater
das asas de uma borboleta, do outro lado do mundo, é capaz de desencadear um processo onde inúmeros eventos vão sucedendo até criar as condições meteorológicas para o surgimento de um furacão, de um ciclone. Bem, eu acredito nessa possibilidade, sim. Todavia, eu não creio que nada seja fruto de algo isoladamente. Então não é o bater das asas da borboleta lá na África ou em qualquer outro lugar que deve ser responsabilizado por um fenômeno catastrófico como um furacão. Na verdade, ele apenas pode ter desencadeado um processo que, somado a muitos outros, é que vão dar origem a uma catástrofe. Refletindo sobre isso, me veio à mente uma passagem bíblica que eu já confessei inúmeras vezes, que considero a prova de fogo, o maior desafio à nossa fé. Eu não tenho, eu não vejo, melhor dizendo, nenhum problema em crer que haja um ser sobre todas as coisas, criador de todas as coisas. Como diria Pascal, grande matemático francês, é uma aposta, é a aposta da fé. Eu não tenho como comprovar cientificamente a existência de Deus, mas eu creio. Isso me basta. Isso confere sentido à minha vida. Mas se há algo nas Escrituras que eu considero difícil de acreditar, que exige de mim um salto de fé muito grande, maior do que aquele que eu dou ao crer na existência de Deus, está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 28. Eu sei que muitos de vocês já me ouviram comentar esta passagem, mas hoje eu gostaria de tentar mergulhar um pouco mais fundo nela. Apesar de ser uma reflexão singela, porém eu não me dou por satisfeito com nada que seja superficial. O que diz lá? Romanos capítulo 8, verso 28. O apóstolo Paulo declara: todas as coisas, todas, ele não disse uma ou outra, algumas coisas, ele disse todas as coisas cooperam, estão articuladas, cooperam em conjunto, ele diz mais, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vamos tentar destrinchar isso? Quando você examina algo isoladamente, você confere um sentido àquilo, um significado àquilo. Mas quando você examina aquilo em conexão com todo um conjunto de eventos, aquilo então recebe ou é investido de um significado muito mais amplo. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, como eu estava falando há pouco sobre o efeito borboleta, nem todo bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo vai desencadear uma série de eventos que culminará num furacão. Óbvio que não.
Mas quando este bater de asas da borboleta vai ao encontro de outros eventos que em conjunto cooperam para que algo muito maior aconteça lá na frente, veja, não há como simplesmente lançar isso na conta do acaso. Eu lançaria na conta do acaso se a minha fé em Deus fosse a fé de Spinoza. Spinoza acreditava que Deus seria tão somente o fabricante do mundo, um relojoeiro que fez o mundo, deu corda e agora o entregou à sua própria sorte. Deu as costas. Nós chamamos esse tipo de crença de deísmo. Eu não sou deísta na concepção da palavra, eu sou teísta, com T, porque eu creio em uma divindade que se envolve no trama ou na trama da sua criação, que não apenas assiste de camarote e deixa rolar, mas uma divindade que trabalha, que interage com a sua criação e que calibrou o universo de tal maneira que alguém como Paulo, filho do seu próprio tempo, obviamente não tinha acesso ao conhecimento científico que nós temos hoje, mas foi capaz de expressar com maestria esta fé, de que o Deus todo amoroso não está distante, mas trabalha através dos eventos de nossa vida, visando exclusivamente o nosso bem. Todas as coisas. Às vezes alguém me pergunta, se Deus é tão bom, se Deus de fato é este ser todo amoroso, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite certas situações? Veja, eu acredito que requer-se mais poder em extrair do mal o bem do que simplesmente evitá-lo. Eu vou repetir. Requer-se mais poder. O extrair do mal o bem do que o simplesmente evitar que ele ocorra. Por quê? Porque Deus nos deu liberdade. E como eu costumo dizer, só mesmo um Deus absolutamente soberano não se sente ameaçado pela liberdade que Ele confere aos seres humanos. Então, o fato de nos ter conferido liberdade significa que Deus cede espaço à criatura. Deus não exerce controle, Ele exerce cuidado. Então, Ele não evita o mal, mas Ele é capaz de extrair do mal o bem. Veja, por exemplo, o que aconteceu com José do Egito. Está lá no livro de Gênesis. Ele era o filho favorito de Jacó. Os irmãos, com inveja, o venderam como escravo. Ainda mentiram para o pai, dizendo que José havia sido atacado por alguma fera do campo e estava morto. Forjaram uma prova, uma capa ensanguentada para dizer: José morreu. Foi justo com José? Você pode considerar esse fato em si algo bom? Você gostaria de ser vendido pelos seus irmãos? Você gostaria de ser alvo da inveja dos seus irmãos? Então, examinando o fato isoladamente,
a gente conclui que foi algo extremamente ruim. Como se não bastasse, ele é levado para o Egito, onde ele é comprado por Potifar. A mulher de Potifar se encanta com José, investe em José, mas José não cede, e por não ceder, o que ela faz? Ela o acusa de tentativa de estupro. Você acha que isso foi bom? Não, foi horrível. Você ser acusado injustamente de algo que você não fez é horrível. E onde está Deus que não intervém, que não impede injustiças no mundo? Um chefe de família ser mandado embora do emprego é algo horrível. A pessoa ficar doente é algo horrível. Tudo isso, o que é ruim, não pode ser chamado de bom. É ruim e ponto. José, então, é preso injustamente, amarga alguns anos de prisão, até que um dia, 2 funcionários de Faraó, o copeiro e o padeiro, também são presos. Eles tiveram sonhos, José os interpretou. Um morreria, outro voltaria para o seu posto original ao lado do rei. Este que voltou para o posto original ao lado do rei, anos depois, quando o Faraó teve também um sonho que ninguém conseguia interpretar, ele se lembrou de José e disse: eu conheci um moço lá na prisão onde eu estava que pode interpretar seu sonho. O Faraó mandou chamá-lo. José o interpretou. E ao fazê-lo, José foi içado à 2ª posição de autoridade no Egito. Passou a administrar o Egito naqueles 7 anos de vacas gordas, que seriam sucedidos por 7 anos de vacas magras. Se José não houvesse sido vendido pelos irmãos lá atrás, se José não houvesse trabalhado na casa de Potifar e sido injustamente acusado, se José não houvesse amargado aqueles anos na prisão, nada disso teria acontecido. E agora ele, na 2ª posição mais importante do Egito, enfrenta os anos de vaca magra que ele havia previsto. E durante esses anos, adivinha quem vai ao Egito em busca de suprimentos? Os seus irmãos, que não o reconhecem. Quando José os viu, José ficou tão emocionado que ele foi chorar, e chorou tanto que o palácio inteiro ouviu. E ele volta aos seus irmãos e diz: vocês não estão me reconhecendo? Quando eles percebem, é José, eles imaginam, José agora vai às forras com a gente, vai se vingar. E José diz: fiquem tranquilos, porque todo o mal que vocês me fizeram se tornou em bem. Deus me colocou aqui para que agora eu pudesse cuidar de vocês. Gente, isso é sensacional. Deus não impede o mal, mas Deus extrai dele o bem. Não é um Deus que controla, é um Deus que cuida. Isso não é magnífico? E veja mais, voltando a Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daí você diz: espera aí, então Deus só se importa com aqueles que o amam e os demais estão todos entregues à própria sorte? Deus tem filhos prediletos? Não, não se trata disso. Paulo está aqui falando da percepção daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, quando Deus entra na equação, quando a gente leva em conta o fato de que há um Deus nos céus que se envolve, que cuida, que intervém, nós passamos a ressignificar os eventos da vida à luz deste cuidado. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, posto que aqueles que o amam conseguem fazer uma leitura da vida
que os que o excluem não conseguem fazer. Porque se você tira Deus da equação, tudo perde o sentido, gente. É como se fôssemos navios à deriva. Estamos entregues, sendo açoitados pelas ondas do mar da existência. Mas se eu compreendo que há um Deus que me ama e que muitas vezes lança a mão das circunstâncias para me moldar, porque Ele sabe que há lições nesta vida que eu só aprendo na adversidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, naquela passagem conhecidíssima, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e que, aliás, é muito mal interpretada, né? As pessoas pensam que esse posso todas as coisas tem um sentido triunfalista. Eu posso tudo, posso comprar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Não é disso que Paulo está falando, é só ler o contexto. Ele diz, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é privação. Eu conheço os dois lados. E nesse contexto, ele conclui, eu posso todas as coisas. É como também aquela passagem tão conhecida do Salmo 23, onde Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas dizem, então não vai me faltar nada, eu nunca vou passar qualquer privação, eu estou blindado. Não, não é disso que Davi está falando. Quando o Senhor é nosso pastor, nada nos faz falta. Ou se você preferir interpretar como nada me faltará, você poderá dizer, ó, não vai me faltar os pastos verdejantes, que ele fala lá, né? Não vai me faltar as águas tranquilas, mas também não vai me faltar o vale da sombra da morte. Não é só pastos verdejantes. Há um cenário ali que ninguém quer atravessar, mas que muitas vezes é necessário para que, neste cenário, aprendamos a confiar em Deus, a dizer como ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você estiver atravessando um momento de adversidade, não duvide dos cuidados de Deus, pergunte-se, o que é que eu devo aprender com essa situação? Talvez essa situação vise te tornar mais humano, mais empático, mais sensível ao sofrimento de outros. Porque quando a gente se sente blindado, a gente começa a olhar para os demais de cima para baixo, como se fôssemos moralmente superiores. Até que um dia a gente descobre que pau que dá em Francisco está em Chico. Como diz o sábio escritor de Eclesiastes, tudo o que sucede ao injusto também sucede ao justo. Todos estamos sujeitos às intempéries da vida, mas Deus não deixa de cuidar de nós, de nos consolar, de fazer com que nos sintamos amados, acolhidos. Todas as coisas, em conjunto, cooperam para o bem, nunca para o mal. É para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que enxergam a vida a partir da lente da fé, para aqueles que conseguem vislumbrar o agir de Deus nas mínimas coisas. Eu não consigo crer num Deus que não intervenha. Eu não consigo crer num Deus que não se envolva, que não sofra conosco, que não chore conosco. O Nietzsche dizia que ele jamais creria num Deus que não soubesse dançar. Eu digo, parafraseando Nietzsche, eu jamais creria num Deus que não soubesse chorar. Um Deus onisciente.
A gente fala dos atributos de Deus, dos chamados atributos de poder, né? De onipotência, onisciência, onipresença, mas não se ouve falar de onisciência, que é o Deus que tudo sofre, é o Deus que participa do nosso sofrimento, que conhece, não mediante os nossos relatos, ele conhece de sofrer junto conosco, porque ele caminha conosco, ele chora conosco. Quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, ele não estava encenando, aquilo foi real, foi visceral. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: se há algum conforto em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, entranháveis afetos, ele diz, entranháveis afetos e compaixões, então completai a minha alegria. É lindo, essa passagem é de uma profundidade muito grande, porque é isso que nós encontramos em Cristo, esses afetos entranháveis, não é algo superficial, de pele, é algo que vem das entranhas, das vísceras, é algo verdadeiro. Deus conhece porque ele perscruta, ele nos conhece pelo avesso. Nós somos um flagrante para Deus e ainda assim ele nos ama. Apesar de sermos seres tão incoerentes, contraditórios, ambíguos, Deus teima em nos amar. Santa teimosia esta de Deus, que o impede de desistir de nós. Então, a boa notícia que eu tenho para lhe dar nesta noite é que Deus está trabalhando nesse exato momento para o nosso bem, para o bem de todos, esta é a verdade. Mas aqueles que o amam são os que têm consciência disso, são os que percebem isso. Por isso não se revoltam com Deus quando as coisas estão dando errado. Eles não murmuram contra Deus como Jó não murmurou quando a sua mulher disse: ô Jó, você ainda mantém a tua fidelidade depois de ter perdido tudo, de estar nessas condições, você ainda mantém a tua lealdade a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você sabe o que é ouvir da própria esposa uma sugestão de suicídio? Mas Jó responde: tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outra parte do livro ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei o que vem logo em seguida àquilo que você está vivendo. Eu não posso aqui fazer prognósticos, mas eu sei que o teu Redentor vive. Eu sei que Deus não está dormindo, não está alheio, indiferente à sua dor. Agora, óbvio que, sabendo disso, isso nos leva a adotar uma postura diferenciada com relação ao sofrimento do outro. Porque a gente passa a olhá-lo com as lentes do amor, com o olhar de Deus. Não há como tomar conhecimento do sofrimento de alguém e não sentir. Um dos grandes desafios que o Evangelho nos propõe é: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Se o meu Deus é capaz de chorar com quem está chorando,
Por que eu vou me blindar? Vou me tornar uma criatura apática, diferente? Não vou me importar com a fome do outro, com o sofrimento, com o luto do outro. Eu devo me importar, sim. Porque se eu amo a Deus, eu me importo com aquilo com que Ele se importa. E eu me disponho a ser instrumento de Deus para aliviar a dor do meu próximo, ainda que eu mesmo esteja sendo vítima dessa dor, ou de dor semelhante, ou de dor maior. É o amor que faz com que eu me torne vulnerável ao sofrimento do meu irmão. Então eu lhe trago hoje uma boa nova, mas lhe trago também um desafio. Vamos descer do nosso pedestal, desta espiritualidade supremacista, desta espiritualidade que parece nos colocar numa posição superior aos demais, inatingíveis. Deus desceu até nós, se esvaziou, se fez um de nós, experimentou a nossa morte. Cabe a mim, como discípulo, me esvaziar de toda presunção. Ele se esvaziou da sua glória, eu devo me esvaziar da minha vanglória. Ele abriu mão de usar o seu poder. Eu devo abrir mão de qualquer pretensão de poder sobre quem quer que seja. Ele abriu mão de exercer controle. Ele troca o controle pelo cuidado. Que direito tenho eu de querer controlar, dominar quem quer que seja? Bem, eu quero terminar este momento de reflexão com uma oração. Topa orar comigo? Eu não sei se você está enfrentando um momento de adversidade, de doença, de desemprego, de desagregação familiar. A cruz pode estar extremamente pesada, mas eu posso garantir a você que Deus não te abandonou. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu rogo que a tua graça venha como um manto sobre cada vida, sobre aqueles que me ouvem neste momento. E se houver ainda escamas em nossos olhos que nos impedem de vislumbrar o teu agir, o teu amor, remove-as, Senhor. Ajude-nos a reconhecê-lo, como diz as Escrituras, em cada um dos nossos caminhos. E que na nossa admissão de fraqueza encontremos a força, a resiliência. Que na nossa admissão de fragilidade, de vulnerabilidade, encontremos o poder do teu amor para superar qualquer dor, qualquer situação, mas sem com isso alimentar a nossa presunção de sermos seres sobre-humanos, poderosos. Concede-nos, Senhor, uma fé que opere pelo amor, que não seja um fim em si mesma, que não seja uma fé espetaculosa, que se tiver que remover uma montanha, que não seja para dar espetáculo, mas para remover do caminho de alguém
o obstáculo que o impede de avançar. Nós oramos no nome e pelos méritos de teu Filho Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, nós estamos já no finalzinho. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui e quero também, como geralmente faço, deixar aqui um apelo para você que ama o nosso ministério e que deseja contribuir pela sua manutenção. Nós temos, como vocês sabem, projetos sociais, como aquele que distribui alimento para as pessoas em situação de rua, alimento e kits de higiene, como aquele que distribui cestas básicas para famílias em vulnerabilidade alimentar, aqueles que assistem os moradores do antigo lixão do Jardim Gramacho. Sem a tua ajuda, sem a contribuição daqueles que amam esse trabalho, ele não seria possível. Então seja um instrumento do cuidado de Deus. Nos ajude a prosseguir. Nossa querida Cláudia já postou aí nos comentários, no Instagram, os dados bancários. Você pode inclusive fazer um Pix do valor que você sentir no coração, que você puder. O nosso Pix é o celular 21 99797 8135. 21 99797 8135. Ou você pode fazer um PayPal para o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Eu fico por aqui. Quero parabenizar o meu filho, Juan, que ontem completou mais uma primavera, pedindo a Deus que continue lhe dando graça, sabedoria, dirigindo os seus passos, guiando-o pelo caminho. Não só a ele, mas a todos os aniversariantes, os meus parabéns. Deus abençoe a todos. Semana que vem eu encontro vocês novamente aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beijo no coração de todos e todas. Até semana que vem. Tchau.